Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Você sabe, se você quer receber o guia da pregação, o guia da pregação é um documento que ajuda você a acompanhar o sermão com perguntas e respostas. Levante sua mão bem alto aí, onde você está, até que alguém da recepção entregue para você aí, tá bom? Beleza? Vamos juntos. Nós estamos nessa série, gente, aqui na igreja, chamada Teologia da Prosperidade, amém? Vocês estão espertos, hein, cara? Coisa linda. Teologia da generosidade, ao contrário, né? Não teologia da prosperidade, teologia da generosidade. Submetendo o nosso dinheiro ao senhorio de Cristo. No primeiro sermão nós vimos idolatria financeira. Jesus, palavras de Jesus, Mateus capítulo 6, vindo como uma espada, né? Dizendo, olha, vocês não podem servir aos dois senhores. E Jesus personifica o dinheiro como uma divindade, não é mesmo? Porque ele tem esse poder de funcionar como uma divindade em nosso coração. É perigoso esse negócio. Dinheiro nunca é neutro, ok? Idolatria financeira. No segundo sermão, semana passada, o nosso pastor Eliezer pregou um sermão cirúrgico ao falar da graça generosa. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, dizendo, olha, quando você entende o que Cristo fez por você, de verdade, aquilo te constrange ao ponto de que doar generosamente não é um peso, não é perda, é uma nova mentalidade, é investimento, é semeadura. Estão lembrando disso? A graça nos ajuda a mudar a mentalidade de lidar com o dinheiro, porque nós não vemos mais as coisas como perda e ganha, mas sim como investimento para a glória de Deus, não é mesmo? Quando nós ofertamos, todo mundo é beneficiado, nós somos transformados em semelhança de Cristo, pessoas são abençoadas e Deus é glorificado. Que coisa linda, não é mesmo? Hoje, último sermão dessa série, tá bom? 3 sermões tá bom, né? 3 sermões tá bom, depois a gente entra em outro assunto, tá? Vamos falar de Salmos, uma coisa mais leve, né? Brincadeira. Rico contentamento, é o título de hoje, tá bom? Idolatria financeira, graça generosa, rico contentamento. Primeira carta de Paulo, um apóstolo, que escreveu para esse jovem pastor chamado Timóteo. Olha comigo, capítulo 6, vamos ler juntos então, do verso 6 até o verso 10. Olha como Paulo trabalha essa ideia do que é riqueza de verdade. O que é riqueza? Ok? Ele fala essas palavras para esse jovem que servem para nós até hoje. De fato, diz o apóstolo Paulo, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos o que, gente? Contentes. Mas agora olha o alerta. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que arrastam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Olha o verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra de Deus. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmo com muitas dores. É forte ou não, Brasil? Forte. Rico contentamento. Todos nós vivemos com uma certa sensação, uma inquietação, quase como se fosse uma farpa na sua mente. Quem viu Matrix sabe o que eu estou dizendo, te perturbando ali. Essa farpa na consciência, essa inquietação, é um sentimento que ainda não chegamos no lugar que gostaríamos. Você tem essa sensação? Que você ainda não chegou lá, seja o lar o que for. Você também tem essa sensação, eu tenho, de que parece que aquilo que você quer está sempre a 1, 2 passos na sua frente e você não consegue pegar? Você sente isso? Parece que a vida te prometeu
Ou pelo menos você se convenceu de que você conseguiria algo, mas parece que as circunstâncias nunca entregam. Você tem essa farpa, essa sensação? Isso, eu não sei se você sabe, isso tem um nome, se chama descontentamento. Usando uma palavra mais próxima da gente, talvez interpretando esse sentimento, é frustração. Frustração. C.S. Lewis, um dos meus autores favoritos, diz uma coisa interessante. Ele diz que é um sentimento que todo ser humano tem, de que somos estranhos no universo. De que as coisas não nos satisfazem. De que me parece que nós batemos na porta de coisas para sentirmos dignidade, pertencimento, paz, mas parece que as portas estão fechadas. Descontentamento. Isso não é uma questão apenas para pessoas religiosas como nós. Eu não sei se você é uma pessoa religiosa ou não, talvez você esteja aqui e você não se considera uma pessoa tão religiosa assim, está tudo bem, mas isso é uma experiência universal da raça humana. Das bandas que moldaram o meu imaginário adolescente é Charlie Brown Jr. Você ouvia Charlie Brown Jr.? Eu ouvia muito. E uma das suas músicas, chamada Dias de Luta, Dias de Glória. Eu penso que o profeta Chorão retratou bem e quase chegou perto das palavras do apóstolo Paulo aqui nesse texto. A música diz o seguinte: a vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas sempre evoluir. Podem me tirar tudo que eu tenho, só não podem me tirar uma coisa: as coisas boas que eu fiz para as pessoas que eu amo. Isso vai permanecer para sempre. Histórias, nossas histórias. Vamos cantar juntos? Dias de luta, dias de glória. Ficou com medo, crente? Vai que um anjo passa e me leva, Senhor, né? Dias de luta, dias de glória. A verdade é que nós vivemos numa sociedade, e talvez você foi ensinado desde criança, numa cultura familiar, que o sucesso é medido naquilo que você realiza. E essa é uma mentalidade perigosa, de avaliar como você está se saindo com base na capacidade que você tem de ter experiências, de conquistar coisas. De que a sua vida depende das marcas que você veste, dos restaurantes que você come e dos lugares que você já visitou. Essa é a antítese do contentamento segundo a palavra de Deus. Essa, na verdade, é o caminho do descontentamento. E é por isso que Paulo precisa aparecer aqui e dizer para Timóteo: Timóteo, essa é uma coisa antiga, gente. Tome cuidado. Você vive num mundo ganancioso. E se você não cuidar, você vai escorregar. Você vai entrar em armadilhas. Existe uma outra riqueza, Timóteo. Membros da Nova Cidade, irmãos que nos visitam, amigos que estão aqui. Deus nos revela uma outra riqueza. Algo que vale a pena buscar, algo que devemos valorizar. Existe uma nova forma de avaliarmos a nossa vida e como estamos nos saindo. No texto, o apóstolo vai usar uma linguagem financeira para falar com o apóstolo Paulo. Ele fala sobre lucro, ele fala sobre dinheiro, sobre riqueza, perder, ganhar. Mas não se engane, ele não está falando de criptomoeda, ele não está falando de investimentos, de conta bancária, nada disso. Para Paulo, o tamanho da sua riqueza não é o quanto você tem na conta bancária, mas quem você é diante de Deus. Quem você é diante de Deus. Timóteo viveu numa cidade complicada chamada Éfeso. Hoje são ruínas no interior da Turquia. Uma cidade muito parecida com Floripa, portuária, litorânea,
com gente que valorizava o corpo, a estética, como os gregos faziam, o dinheiro, o desfrutar da vida. Existia uma igreja forte lá, plantada pelo próprio apóstolo. Mas toda cidade que é boa de se viver, é uma cidade perigosa para se viver a vida cristã. Porque os pecados e os ídolos que ela fomenta são muito palatáveis e sedutores aos nossos corações. Sim ou não, gente? E é por isso que Paulo tem que dizer para Timóteo: Timóteo, a verdadeira riqueza, meu querido, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com você se satisfazer com o tipo de pessoa que Deus está formando em você. É isso que vai durar para sempre. Esse é um tesouro que ninguém pode tirar de você. É por isso que o profeta Chorão quase acertou. Pode me tirar tudo que eu tenho, só não pode me tirar quem eu fui, quem eu sou e o que eu já fiz para as pessoas que eu amo. Histórias, nossas histórias. Qual é a história que você vai contar no final da sua vida? Eu tenho certeza que, assim como eu, a sua vida tem sido dias de muita luta, sim ou não? Mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza de que no final a nossa história vai ser uma história de glória, amém? Uma glória eterna com o nosso Salvador. Paulo divide esse texto em duas maneiras de encontrar, de enxergar o que é riqueza. Do verso 6 ao verso 8, ele vai falar sobre uma verdadeira riqueza, algo que devemos buscar. E do verso 9 ao verso 10, ele vai falar sobre uma riqueza ilusória. Então são duas partes: a verdadeira riqueza e a riqueza ilusória. Ok? Você está comigo? Bota os olhos comigo então, o verso 6, olha como ele fala sobre a verdadeira riqueza. Ele começa o texto com uma conclusão. Ele fala: de fato. Você percebe que ele está concluindo o argumento? E para você entender, você sabe, quando você está diante de cartas, de uma literatura dentro da Bíblia que é um desenvolvimento de um argumento, ao contrário de histórias, as palavras são muito importantes, os conectivos são muito importantes. Então, quando Paulo está usando essa preposição de conclusão, dizendo de fato, você precisa entender o que ele está dizendo antes, você entende? E o que ele está dizendo antes? Ele está dizendo: Timóteo, existem pessoas hoje em volta de você que estão usando a religião para se enriquecer. Gente, não existe nada novo debaixo do céu, não é mesmo? Na época de Timóteo já tinha gente, pastores, líderes, missionário, pregador itinerante, que saía se utilizando da religião como uma plataforma de ganhar lucro. Eles tinham uma faceta muito piedosa, uma linguagem muito acessível, um ensino gostoso de se ouvir. Mas por detrás era um interesse ganancioso de se utilizar da religião como facilidade para ter dinheiro. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não seja assim. Tome cuidado. De fato, mas olha só como é interessante, Paulo não nega a Timóteo de que ele deveria ter uma ambição. Ele fala: grande fonte de lucro, diz o verso 6. Paulo não é aquele tipo, aquela versão franciscana que faz voto de pobreza dizendo: não, Timóteo, você precisa ser uma pessoa assim, simples, você não pode ser dado às coisas. Não, ele está usando uma linguagem de ambição, ele está usando uma linguagem de enriquecimento. Ele está dizendo: você, Timóteo, precisa buscar uma grande riqueza. Sim, Timóteo, você precisa ser alguém vibrante, alguém com paixões fortes, alguém com um ambicionamento na vida. Porém, o problema, Timóteo, não é buscar riqueza, é buscar a riqueza certa. E então Paulo vai propor para Timóteo um outro tipo de riqueza. A riqueza que Paulo vai propor para Timóteo é a piedade. Ele diz, verso 6, essa é a verdadeira riqueza. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. A palavra piedade não é uma palavra que nós usamos muito na nossa cultura, não é mesmo? Mas a palavra no original grego significa uma grande reverência por alguém que leva você a se dedicar. Especialmente os soldados romanos usavam essa expressão para se referir a Roma, ao imperador. Os romanos tinham uma grande reverência a Roma e por isso se dedicavam à sua pátria, deu para entender?
E os autores bíblicos se utilizaram e cristianizaram essa palavra como esse termo, piedade, é a marca essencial de um discípulo de Jesus maduro. O que é um discípulo de Jesus maduro? Qual é a marca essencial de um seguidor de Cristo maduro? Segundo a Bíblia, é uma pessoa piedosa. No nosso vocabulário popular, piedoso vem de uma outra palavra, para nós é quase um sinônimo de tadinho, não é mesmo? Tadinho, eu tenho tanta piedade dessa pessoa, tadinho. Mas isso não é a versão bíblica. Piedade na Escritura é alguém que tem Deus tamanha conta. Alguém que tem uma reverência, um temor pelo Senhor, que ama a Deus de tal jeito que a vida dele é uma vida de dedicação ao Senhor. Jerry Bridges, que é um grande autor, pode ser também Jerry Pontes, também pode ser também. Ele tem uma frase definindo piedade, diz: piedade é a atitude pessoal de devoção a Deus que gera uma vida agradável a Ele. Isso é uma pessoa piedosa. A piedade, então, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto vertical, no sentido da sua devoção, do seu amor, do seu comprometimento, da sua lealdade ao Senhor, mas que isso gera uma horizontalidade, uma vida agradável a Ele. Significa alguém tão cheio de Deus que transborda para tudo que significa viver a vida. Deu para entender? E olha só como é interessante. Paulo está dizendo: Timóteo, essa tem que ser a sua riqueza. É isso que você tem que valorizar acima das outras coisas. O que a Bíblia está dizendo é algo que nós sabemos e que a nossa cultura está começando a descobrir. Você escuta nos podcasts, você lê livros recentes, que a verdadeira riqueza não é acumular bens, mas ser alguém, se desenvolver. E a Bíblia já fala disso há muito tempo. Muito tempo. E é isso que nós temos que valorizar, gente. E a minha aplicação nesse ponto aqui, já de saída, é o seguinte: eu sei que a maioria de nós precisamos ser pessoas mais organizadas nas finanças, precisamos fazer orçamento anual, precisamos ter uma planilha de controle de gastos, precisamos ver onde estão os gargalos das nossas contas, a fim de a gente economizar, precisamos ajustar a nossa escala de prioridades, para que a gente não gaste dinheiro com futilidades. Eu sei disso tudo. E se você não fez ainda, você está atrasado, tem que fazer. Mas nesse sermão eu quero que você considere que a sua maior necessidade é amadurecer na fé. Você me ouviu? É amadurecer, é ser alguém diante do Senhor. O que Deus está te chamando hoje, nessa manhã, nesse sermão, não é apenas você olhar para como você gasta, mas é quem você está se tornando. A marca, aquilo que tem que marcar quem você é, a herança que você tem que deixar para os seus filhos, é muito mais uma pessoa piedosa. Você me ouviu? Essa é a herança que você vai transmitir, esse é o legado que você vai deixar, esse é o impacto da sua vida neste mundo. Você pode ser alguém, sim, que deixe muito dinheiro para as pessoas, mas ainda assim, não passou o bastão da fé. Você me entende? Eu e você precisamos buscar nos desenvolvermos no nosso caráter, na nossa piedade, na nossa devoção. Não se acostume com uma fé medíocre. Não podemos fazer isso. E é fácil se acostumar a isso. Sim ou não, gente? É fácil ser religiosamente inofensivo. Vivendo de domingo em domingo, cultuando a Deus, cantando canções, mas Deus é como um pendrive que você só acessa quando você tem dificuldade. Deus não é a placa-mãe da sua vida, que se travar você não roda. Você me ouviu? Eu usei uma ilustração tecnológica aqui que foi, olha, espero que vocês tenham entendido. Gente, precisamos desenvolver, por isso que é importante, por isso que quando você pensa, o que é uma igreja local? Eu quero que a gente aprenda a valorizar isso. O que é uma igreja local? A igreja não existe para satisfazer os nossos caprichos.
A igreja não existe, o culto público não é um ambiente para eu ter um certo tipo de sentimentozinho de paz para mais uma semana. O culto é de formação, você me ouviu? É de palavra sendo pregada, confrontando a gente, nos fazendo refletir, nos desafiando a sermos melhores ao Senhor. Esse tipo de igreja temos que valorizar. Você me ouve? Não é fácil se dedicar durante a semana, você abrir sua agenda para você estar num pequeno grupo, você participar dos estudos bíblicos durante a semana, a escola bíblica, né? Não é fácil você estar com outros irmãos, tudo isso exige sacrifício, mas são nessas coisas que o Senhor vai nos aperfeiçoar, você me ouviu? Por isso, considere que você e eu precisamos amadurecer, amém? Use as estruturas da igreja, organize a sua agenda, de maneira que você ajude você mesmo e outros a avançar na caminhada com Cristo. A maior riqueza que temos, diz Paulo, é a piedade. Sermos alguém devotados e úteis para Deus nesse mundo. Por que, diz Paulo? Por que isso é tão importante? Por que isso é uma riqueza? Sabe o que Paulo diz? Olha ali o verso 6. Porque é a piedade que gera contentamento. A expressão no grego com contentamento significa atrás. E literalmente no grego diz o seguinte, Paulo está dizendo assim, ó, Timóteo, grande fonte de lucro, de riqueza é a piedade, porque por detrás do contentamento vem a piedade. Pare e pense nisso por um instante. Por detrás de uma alma em paz, satisfeita, apaziguada, não está uma conta bancária cheia. Não está um Instagram com vários lugares para mostrar. O que está por detrás de uma alma em paz, satisfeita, contente, é uma pessoa que está crescendo em piedade. A palavra contentamento aqui é interessante. É a palavra autarquia no grego. Kratos significa poder. E auto é si mesmo. A palavra no original é um poder em si mesmo. Essa palavra era usada pelos filósofos gregos, especialmente os estoicos. Um parênteses, os estoicos foi uma filosofia grega que fez uma frente, um confronto contra a mitologia. O estilo de vida oriundo da mitologia grega era um estilo de vida dissoluto. Os deuses cheios de paixões, quem acreditava nisso, queria imitar os deuses. E por isso os gregos, eles tinham uma vida dada aos prazeres. Na mentalidade grega antiga, o fim da vida é experimentar de desejos. E os estoicos começaram a falar, não, isso é uma vida dissoluta. O que é preciso é ter um poder dentro de si para você controlar as suas paixões, para que você não seja arrastado pelas circunstâncias, pelas seduções, pelas oportunidades. Isso vai estragar a sua vida. E Paulo está pegando essa expressão para dizer o seguinte: o crente piedoso tem um poder dentro de si mesmo, e ele consegue se controlar, e ele não é levado pelas circunstâncias ruins e difíceis. Isso é contentamento. Você me ouviu? Mas eu quero que você entenda, os estoicos, os gregos, e está muito em voga, e está muito contemporâneo o estoicismo, né? Muita gente está indo para a filosofia, resgatando a filosofia estoica, gente de aperfeiçoamento pessoal, gente que trabalha aí com dinheiro, investimentos, né? Musa e Muso Fitness, gente de várias áreas, vendo no estoicismo, nessa filosofia, uma saída para lidar com uma cultura dissoluta, não é mesmo? Porque nós estamos vivendo um paganismo atual, não é mesmo? A sociedade ocidental está se tornando pagã, novamente, dada aos prazeres, sim ou não, gente? E isso está destruindo a vida das pessoas. Então, está voltando o estoicismo. Mas qual é a diferença do estoicismo para o cristianismo? O cristianismo não diz controle suas paixões. O cristianismo não diz seja autossuficiente. Isso é raiz de vaidade e orgulho que também vai destruir a vida. O cristianismo diz, tenha Deus como o grande amor da sua vida. Você não pode ser suficiente em si mesmo. Você tem que abandonar a autossuficiência e ter suficiência em Deus. Então você terá um poder dentro de si mesmo, para que você não seja arrastado pelas circunstâncias. Pelo menos em 2 sentidos,
o contentamento cristão é poderoso. Primeiro, contentamento não é você se conformar com pouco. E nem mesmo se acomodar com situações ruins. É você não se frustrar e não se abalar com aquilo que te falta. Você me ouviu? É diferente. Precisamos entender bem o que é contentamento. Contentamento é mesmo que as coisas não estão boas, e não estão boas mesmo. Você precisa se desenvolver, precisa melhorar, seu emprego melhor. Mas aquilo não arrasta você ao desânimo. Aquilo não molda a sua identidade, aquilo não define quem você é, e por isso você consegue lidar melhor com isso, inclusive sair disso bem. Você me ouviu? Contentamento não é se conformar com o ruim, é simplesmente não se abalar, porque tem um poder dentro de você com aquilo que lhe falta. Me ouviu? Segundo, o contentamento cristão é maravilhoso porque ele ajusta a nossa perspectiva. Da onde vem essa paz? Vem de você estar alcançando aquilo que você mais valoriza. Pense comigo. Para pessoas que valorizam a tranquilidade, o que torna elas felizes, contentes? Uma casa no interior, no campo, tranquila, com galinha para criar, não é mesmo? Por quê? Porque o valor da vida dela é o quê? A tranquilidade. Pense numa pessoa que valoriza a independência. O que vai deixar ela contente? Romper com os pais do interior, ir para a cidade grande, viver numa mísera kitnet. Sim ou não, gente? Num centro urbano. Mas você está desfrutando de independência, ele está contente. Contentamento tem a ver com aquilo que você mais quer, com aquilo que é mais importante para você. E se ser alguém diante de Deus é a coisa mais importante para você, ainda que você não tenha um carro que você gostaria, ainda que você não tenha um emprego que você gostaria, se você está se tornando alguém diante de Deus, aquilo vai te dar contentamento, não vai, gente? Por isso que precisa mudar, não são tanto as circunstâncias, mas o que você valoriza, o que você estima, o que você não pode perder. O que faria você chegar no final da vida e sentir que a vida valeu a pena? O que Paulo está dizendo para Timóteo, ser uma pessoa piedosa. Se ser uma pessoa piedosa é o que você valoriza, então você vai desfrutar dessa paz dentro do coração. Você entendeu, gente? Contentamento. E olha só o que Paulo diz, o que o contentamento gera, versos 7 e 8, gera no coração de uma pessoa piedosa. Duas coisas impressionantes. Um olhar na eternidade, ao mesmo tempo que um olhar grato e feliz no presente. Olha o que ele diz, olha o olhar na eternidade, verso 7. Porque nada trouxemos para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Se o apóstolo Paulo fosse um manezinho, ele diria, caixão não tem gaveta, querido. Certa vez perguntaram no enterro do velho Rockefeller para o seu advogado, o que ele deixou? O advogado disse, ora, não é óbvio, ele deixou tudo. Ele não levou nada. Não é óbvio isso, gente? O que você deixará nessa vida? Ora, você deixará tudo, você não vai levar nada. Paulo está trabalhando com bom senso, você me entende? E olha só como é difícil para a gente, nós temos um problema de escatologia, todos nós, quanto mais jovem, pior. O que é escatologia? Um senso do fim. Quanto mais jovem, mais descolado da temporalidade, porque a gente acha que a vida não vai passar, não é mesmo? Dos 5 até os 15 é uma longa jornada, não é, gente? E o ritmo é diferente. Quando você chega nos 20 para os 40, vai num piscar de olho, não é, gente? E dos 40 em diante você já está contando, não é mesmo? E Paulo está dizendo, há um problema de temporalidade em nós. Há um problema para nós, porque nós não temos essa perspectiva do fim. E Paulo está lembrando Timóteo que o contentamento cristão, que é buscar muito mais ser alguém do que ter, te ajusta, porque você lembra que coisas vão perecer, coisas vão ficar,
coisas serão tiradas, coisas você não vai conseguir, coisas não vão deixar você ter. Mas quando você lembra que se tornar alguém é mais importante, ser piedoso, você lembra que os seus olhos estão na eternidade. Jonathan Edwards, um dos teólogos mais brilhantes da história da igreja, fez 72 resoluções quando ele tinha 18 anos de idade. 72 resoluções. Uma delas é uma das minhas preferidas. Com 18 anos de idade, Jonathan Edwards, inclusive, toda semana, metódico, toda semana, escrevia num diário de como ele estava se saindo diante das suas resoluções. Olha a doideira dos bichos. Não tinha Netflix, nada disso, eles tinham que fazer alguma coisa da vida, né? Então escrevia no diário. E uma das suas resoluções é o seguinte: resolvi viver, com 18 anos ele pensava assim, resolvi viver como se estivesse vivendo os últimos dias da minha vida. Resolvi viver de tal forma como se eu estivesse vivendo os últimos dias da minha vida. Pare e pense da perspectiva eterna. Se você soubesse right now que você só tem mais uma semana, que você estaria vivendo os últimos dias da sua vida. Ô gente, não mudaria nossa escala de prioridades? Nós amaríamos mais, não amaríamos? Nós seríamos mais generosos, sim ou não? Nós buscaríamos mais ao Senhor, sim ou não? Até tem uma música gospel que diz, né? Devia ter. Paulo está dizendo isso. A piedade coloca a perspectiva correta do tempo na sua vida. Os olhos na eternidade. Mas o segundo motivo, olha só. Mas ela não te tira dos pés no presente. Olha, diz, verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. E olha só como é interessante, porque é difícil para nós equilibrar essas duas coisas, sim ou não, gente? Ou a gente está sempre botando o olho lá na frente, desprezando as coisas do agora, ou valorizando demais as coisas do agora e esquecendo do futuro, não é mesmo? Mas a piedade te ajuda a instalar os dois pés, um no futuro e um no presente. Um no mundo por vir e no mundo agora. Se ser alguém diante de Deus com caráter aprovado, uma fé robusta, uma devoção verdadeira, um instrumento de amor, justiça e paz neste mundo, é o que estamos valorizando, gente, se temos com que nos alimentar, comemos bem, e nos vestir, talvez não é Dolce & Gabbana, Versace, talvez é Renner mesmo, gente, entendeu? É preço popular, entendeu? Estamos satisfeitos. Alguém certa vez já disse que a sociedade ocidental contemporânea vive 100 vezes melhor do que os reis da antiguidade. Pare e pense nisso. Nós já vivemos muito melhor do que os reis da antiguidade. Ô gente, se você parar para pensar bem na sua vida, você já tem o que você precisa para viver contente. E esse é o problema de gente, eu vou dizer agora, meu, mas eu acho que é a maioria de nós, que é o pecado de classe média. O pecado da classe média é terrível. Por quê? Não tem noção do que é viver mesmo com privações, não tem. E está sempre numa expectativa idealista, olhando para a gente que tem mais dinheiro do que eles. Não consegue ter a perspectiva correta da vida. Esse é o nosso problema. Desonramos a Deus com ingratidão nas coisas do presente e desonramos a Deus com desconfiança quanto ao futuro. Você entende o problema? Mas a piedade ajusta a nossa visão. Por isso, gente, uma prática que você faria muito bem para o seu coração é gratidão. Gratidão. Troque reclamações, autodepreciação por gratidão. A gratidão não apenas vai honrar o Senhor, vai filtrar a sua alma do pecado, você está entendendo? Das impurezas. Pelo que você agradeceria? Que tal você fazer uma caixinha, bota lá em cima da mesa, uma semana, e você vai desafiar a sua família, nessa casa, nem que seja uma semana, nós só vamos agradecer. Então você vai escrever no papel e vai botar, pelo que você é grato hoje, e no final do mês nós vamos ler juntos e agradecer ao Senhor. Ô glória de Jesus, não é mesmo? Faça coisas como essa, agradeça mais do que murmure.
Crie o hábito de agradecer. Isso vai ajudar você. Estão comigo, gente? O que é riqueza? Riqueza é se tornar uma pessoa piedosa. Porque é isso que vai durar eternamente. E porque atrás do contentamento, algo que nós estamos buscando tanto, a sociedade está buscando, pessoas dariam tudo para ter contentamento, nós sabemos esse segredo. É a piedade, valorizar as coisas certas diante de Deus. Deu para entender esse ponto? Mas eu não posso enganar você, e nem podemos nos enganar. O texto não está dizendo uma autorização para sermos medíocres. Você me ouviu bem? E isso é verdade, porque a Bíblia é recheada de ensino, e eles sempre distorceram a Escritura. E ao longo da história teve pessoas que distorceram as Escrituras. Você precisa entender isso. Movimentos começaram a falar que pobreza era melhor que a riqueza. E essa mentalidade de privações, de falsa modéstia, não é mesmo? Não apenas dá vazão para a preguiça e a mediocridade, que é o outro lado da moeda, o outro pecado, não é mesmo? Mas fez com que os inimigos da fé, por exemplo, falaram, olha isso que o cristianismo produz para o mundo. Ele fala para as pessoas que têm uma glória eterna, e por isso mantém os pobres resignados na sua própria injustiça, enquanto os poderosos continuam com seus sistemas injustos de opressão. O marxismo, por exemplo, foi uma dessas filosofias que analisou de verdade um problema, de que muitos de nós damos razão para o mundo pensar que nós vamos ficar acostumados na nossa mediocridade e vamos permitir injustiças no mundo. Mas a Bíblia, Jesus e o apóstolo Paulo nunca falaram que a pobreza é um estágio melhor que a riqueza. Nunca. O que a Bíblia coloca é contentamento versus cobiça. Em todos esses sermões a gente quis mostrar, isso é uma coisa que precisa entender, que o problema não é a quantidade de dinheiro que você tem, mas sim qual é o lugar dele no seu coração e como você usa ele. Deu para entender o ponto? John Stott ajuda a gente, ele tem, comentando esse texto de 1 Timóteo, ele fala essas palavras. O contentamento de que Paulo fala não é consentimento à injustiça social. Pelo contrário, devemos viver com o contentamento pessoal, mas também com o desejo de justiça, especialmente em favor dos outros. A ênfase de Paulo é que a cobiça destrói, enquanto o contentamento liberta. Amém, gente? E ele termina dizendo, em resumo, ele não está a favor da pobreza contra a riqueza, mas a favor do contentamento contra a cobiça. Olha só como é interessante, na Bíblia, dinheiro é sempre uma dádiva de Deus, ele precisa ser isso. E se você tem condições, se você tem dinheiro, você precisa fazer isso para sustento da sua vida, para justiça no mundo e generosidade para aqueles que precisam. Eu dou um exemplo para você. Nicholas Wilton foi um homem rico, corretor da Bolsa de Valores de Londres, que viveu no meio da Segunda Guerra Mundial. Um crente anglicano. E ele estava preparado para levar a sua família no meio da guerra para passear na Suíça, esquiar e desfrutar a vida. Mas ele ouve de que os alemães nazistas estão levando crianças para os campos de concentração na Polônia. Sabe o que ele faz? De maneira secreta, gastou muito dinheiro para salvar pessoas. Viagens clandestinas, sustentos de albergues, comidas, por longos anos, e sozinho, Nicholas Wilton salvou 669 crianças. 669 crianças, gastando dinheiro para proteger, fazer justiça, abençoar e salvar vidas. Depois de 40 anos, sua esposa não sabia que ele tinha feito isso. Ela descobre no sótão da casa registros contábeis e de nomes, e faz uma surpresa para ele. A BBC News, no ano de 1980, fez uma reportagem para homenagear o feito de Nicholas Wilton. No final do programa, a apresentadora diz: aqueles que estão entre nós, que foram salvos, que eram crianças e foram salvos por Nicholas Wilton, por favor, fique de pé. E o auditório inteiro se colocou de pé.
estavam lá mais de 300 pessoas que foram resgatadas por Deus, usando um crente rico para a glória dele. Amém, gente? Eu quero que você entenda que o contentamento vem se tornar alguém diante de Deus. Nicholas Wilton, aos olhos de muita gente, jogou dinheiro fora, mas aos olhos do Senhor ele foi o verdadeiro rico. Não porque ele tinha cifras, mas porque tinha um coração piedoso. Você me ouviu? Tinha um coração piedoso. E a minha aplicação para você é a seguinte: talvez você não tenha o dinheiro de Nicholas Wilton, eu não tenho. Mas aquilo que você tem já é suficiente para o Senhor te usar. A mentalidade da ganância é: quando eu tiver, eu vou fazer. Não vai. Eu vou fazer como eu tenho agora. Você talvez não consegue salvar 669 crianças, mas você pode dar carona para o irmão que mora perto de você. Você não pode salvar 669 crianças, você me ouviu? Mas você pode pagar a inscrição de um jovem que precisa ir para um curso. Você talvez não pode salvar 669 crianças, mas você pode convidar uma família para almoçar na sua casa no domingo depois do culto. E perguntar como é que eles estão, se eles precisam de alguma ajuda. Nós podemos fazer muito com o pouco que temos para a glória de Deus. Sim ou não, gente? Grande fonte de lucro é a piedade, diz o apóstolo Paulo. É a verdadeira riqueza, que durará por toda a eternidade. Amém, gente? Mas ele termina: qual que é a riqueza ilusória? Olha o que Paulo diz. Mas, você está vendo novamente como os conectivos são importantes? Ele está contrapondo, não é mesmo? Ele está botando duas realidades. Ele está dizendo: Timóteo, ó, isso aqui você tem que seguir. Mas tem um outro caminho, você tem que fugir. Você precisa saber, tem um outro tipo de pessoa. E pelo amor do Pai amado, Jesus Christ, our Lord, não seja esse tipo de pessoa. Mas, diz o apóstolo Paulo, os que querem ficar ricos caem em tentação. Note que Paulo não diz: mas os ricos. Ele está dizendo aqueles que querem. A palavra querer aqui no grego é ter um propósito fixo na mente. Significa uma pessoa que objetivou a vida dela a ter riqueza. É um desejo, é uma mentalidade. E são mentalidades sorrateiras. Ela não vem do tipo assim: ó, eu quero ser melhor que todo mundo, eu quero ser rico e oprimir os pobres. É isso que eu quero. Esse é o propósito da minha vida. Sabe como é que ela vem? Ela vem assim: ó, olha, você não sabe da família onde eu veio. Você não sabe da família onde eu vim. Tu não sabe, pastor, o quanto eu sofri, meus pais. Então eu decidi. Parece até piedoso, né? Eu decidi que eu vou dar o melhor. Meu querido, você tem que decidir não dar o melhor, mas ser o melhor diante de Deus. Você entende a mudança? Essa é a mudança. Os que querem ficar ricos. Essa mentalidade perversa da ganância vem às vezes até numa roupagem gospel. E o que eu acho que é pior, desgraçado ainda. Não, Deus me deu, eu tenho um chamado. E o meu chamado é um chamado para enriquecer. É um chamado à riqueza. Para que eu possa contribuir mais, né, pastor? Eu não evangelizo, eu não sirvo, mas eu enriqueci, para a glória de Deus. Entenda uma coisa, que o que Paulo está dizendo é o seguinte: a riqueza dentro da Escritura é sempre uma consequência da graça de Deus, mas nunca pode ser o objetivo da vida de um crente. Olhe para as pessoas que se enriqueceram na Bíblia, como José do Egito. Ele não tinha um propósito de enriquecer, ele tinha um propósito de ser fiel e fazer o melhor naquilo que Deus estava dando a ele naquele momento. A riqueza foi uma consequência que Deus pode dar ou não dar. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui agora, e eu sinto que vem de Deus, é profecia, aguenta aí. Fala Jeová, a maioria de nós vai viver pobre, vem do alto. Recebe isso, varão. A maioria de nós vamos viver assim, para a glória de Deus, amém? Amém. Amém. Eu já falei isso para vocês, né? Um amigo meu, tínhamos um negócio juntos, só pendenga, só dívida. Eu saí do negócio, vendi a minha parte para ele, ele ficou rico e eu virei pastor. É isso aí. Não venderam o ponto? Os que querem ficar ricos, diz o apóstolo Paulo, é uma mentalidade, é uma intenção perversa, gananciosa. Olha só, e William Hendrickson diz
comentando esse texto, que Paulo agora, como um bom mestre, fala sobre a dinâmica do coração dessa pessoa e como ela entra em degraus de perversidade. Ela vai descendo o nível da corrupção dentro de si. Primeiro, é uma mente deturpada, olha disso. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas. A palavra tentação aqui é literalmente sedução. Ele é arrastado. Como ele tem na sua mente o desejo de enriquecer, ele é facilmente atraído por oportunidades que ele acredita que vai levar ele a subir o nível. E por isso ele não consegue ver o perigo. É a pessoa que acha que vai ficar rica com um golpe do WhatsApp. Ela é seduzida, você me ouviu? Está todo mundo dizendo para ela, olha, é furado esse negócio. Não vai. Mas os olhos dela estão brilhando. Por quê? Porque ela está seduzida. Porque a ganância, a avareza, perverte a mente. Você me ouviu? E o texto diz que ele não apenas é seduzido, mas cai em armadilhas. Você já percebeu como é fácil enganar um ganancioso? Basta você prometer aquilo que ele mais quer, e aí que está o golpe, cai quem quer. Você já viu pessoas assim, que perderam dinheiro, porque acharam que tal investimento ia dar 130% de lucro, daí você ouve e fala assim, 130% de lucro? Meu Deus, o que é isso? E a pessoa ainda acha que é assim, é comum, né? Não, dá sim. Perdeu de vista, você está entendendo? O senso, o perigo. Perdeu de vista porque foi seduzido e arrastado para armadilhas, iscas ocultas que faz ela tropeçar. Está todo mundo dizendo o contrário, mas ele insiste, porque ele acha que é mais perto que os outros. Sim ou não, gente? Não apenas uma mente deturpada, são desejos desordenados. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ele também diz, olha, e em muitos desejos insensatos e nocivos. Desejos insensatos. A palavra insensato aqui é sem mente, sem noção, irracional. Você já viu como uma pessoa gananciosa gasta dinheiro com futilidade? Gasta dinheiro com futilidade. E ela não tem noção da vida. Ela é capaz de gastar quase R$1.000 numa garrafa de vinho, mas tem dificuldade de fazer um bom almoço para uma pessoa em casa. Você está vendo a disparidade? É uma coisa sem noção? É aquela pessoa sem noção que vai na casa de um irmão simples e reclama da comida que o irmão ofereceu. Perdeu a noção, você está vendo? Perdeu a noção, perdeu a mente. Tem desejos irracionais, não percebeu o bom senso, a inconveniência, a tolice das coisas que está falando. Porque ele não consegue avaliar além da sua própria cobiça. E por isso comete desejos insensatos. É grave ou não é, gente? Isso acontece ou não, gente? Mas também desejos nocivos. A palavra nociva aqui é automutilação, ferir a si mesmo. Ferir a si mesmo. A pessoa gananciosa não percebe que no fim, ela só está fazendo mal a ela mesma. No fim, as pessoas não querem estar com ela, não chamam mais para ir no aniversário. Não chamam mais para sair. Ela perde amigos, está ferindo a si mesma. Ela perde os filhos. O filho com 18 anos, o pai ganancioso emprestou o carro, ele encostou na mureta, criou o caos dentro de casa. No fim, o que ele vai receber? O desrespeito, o desamor do próprio filho. É nocivo a ganância. Você me ouviu? Você me entende? Mas ele termina com decisões desastrosas. Uma mente deturpada, desejos desordenados, decisões desastrosas. É o que o apóstolo diz. E que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Final do verso 9. A palavra afundar aqui é literalmente mergulhar. A pessoa é um barco que está afundando. Leva ela a esse tipo de decisão. Leva ela a fazer negócio com a agiota.
pegar empréstimos que vai comprometer por anos a família. Não é assim que a gente faz, gente? Entrar num negócio falido leva a pessoa à ruína da vida. Ô, gente, você já viu gente assim? Em alguma medida, todos nós já fizemos isso, sim ou não? Se tem uma coisa que eu tenho raiva, uma coisa pequena, mas eu tenho raiva de mim mesmo, é quando eu vou num restaurante e eu peço a comida errada. Fui ganancioso, não é mesmo? Eu tenho uma raiva. E pior, eu vejo que a minha mulher escolheu a comida certa. Rapaz, isso me dá uma raiva pior ainda, não é mesmo? Daí você fica beliscando a comida da esposa, não é mesmo? Ganância, não é mesmo? Você escolheu errado, que é do outro, né? Isso é uma pequena coisa, não é mesmo? Mas a gente já viu coisas grandes, já não vimos? A ganância é perigosa, gente. O desejo de enriquecer é perigoso, gente. Pode levar a gente à ruína. À ruína. E olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 10. Por que essas coisas acontecem? Por causa de um amor desordenado. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Algumas pessoas dizem, por isso que a gente precisa ser assim, não nos entregar a paixões nenhuma. E algumas outras dizem assim, a saída do mundo é o amor. A Bíblia diria, não. A saída do mundo é o tipo de amor que você está buscando. Porque alguns amores podem te levar à ruína. A questão não é só amar, mas é amar a coisa certa. Porque se você amar a coisa errada, aquilo pode te prejudicar. Por isso eu e você não precisamos apenas amar. Temos que amar aquilo que é justo, belo e verdadeiro. Temos que amar aquilo que vale a pena. Porque amar a coisa errada, diz Paulo, especialmente o dinheiro, é a raiz de todos os males. Pense nisso. John Stott mais uma vez ajuda a gente. E ele diz essas palavras. Essas palavras. A cobiça se acha por trás dos casamentos por conveniência, sim ou não? Das perversões da justiça, do tráfico de drogas, do comércio da pornografia, das chantagens, da exploração dos fracos, da negligência às boas causas e da traição aos amigos. Vivemos numa sociedade que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas quando deveríamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar das coisas. Glória a Deus, gente. É isso que temos que fazer. A raiz dos males da nossa sociedade, pense bem, se no fundo não está o dinheiro. A indústria farmacêutica que vicia a gente. As guerras que estão por aí, se não por recursos naturais. A indústria da pornografia matando famílias, filhos e crianças e mulheres. O que está por detrás? Dinheiro. É a raiz de todos os males. E ele termina, qual é o destino final? Olha só como é interessante. E alguns dessa cobiça, Paulo está dizendo para a gente que isso é uma coisa antiga, gente, não é uma coisa da sociedade pós-moderna não, é uma coisa antiga. Se desviaram da fé, então olha só como é interessante, Paulo está dizendo de gente que era crente, gente que estava na igreja, mas que por causa do amor ao dinheiro, abandonaram o Senhor, preferiram o mamão, preferiram as riquezas. Se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Eu quero dizer para você que esse negócio é perigoso, e todos nós precisamos guardar o nosso coração, todos nós. Eu não sei se você já fez essa reflexão, mas aqui na nossa cidade a gente faz coisas como essa. Se você fosse se desviar, o que te levaria ao desvio da fé? Você sabe? O que pudesse acontecer na sua vida, que oração que Deus não responderia, que coisa que Deus te faria passar que seria demais para você, que você abandonaria Ele. Você já pensou nisso? Paulo está dizendo, uma dessas coisas é o quê? Faz-me rir, louva a Deus. É dinheiro. Tome cuidado. O dinheiro pode fazer você ficar pelo caminho. E você sabe que isso é verdade. Tem uma história na Bíblia, eu quero ilustrar com essa história, que poderia ser a história de muitos jovens nossos aqui da igreja. O jovem com uma descrição perfeita no LinkedIn. Um jovem decente, religiosamente acertado, que todo pai e mãe gostaria de ter, que toda sogra gostaria de ter como genro. E mais, esse rapaz era um homem com uma boa herança.
Na Bíblia ele é conhecido como jovem rico. Lembra dessa história? Um homem decente, um rapaz bom, menino bom, podia ser coroinha da igreja. Ele chega diante de Jesus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para que Deus me conceda a glória no fim dos tempos? Esse rapaz ouve de Jesus os mandamentos da segunda tábua da lei, os mandamentos horizontais. Tu sabe o que está escrito: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás coisas que não é tua. E esse rapaz, ele não é apenas bom, ele é excelente. Ele diz: mestre, desde pequeno fui criado no ministério infantil da igreja, eu decorei o catecismo. Meus pais fizeram culto doméstico comigo. Eu guardo essas coisas desde pequeno. Ele diz que quando ele fala essas coisas, a Escritura diz nos Evangelhos que Jesus fita os olhos nesse jovem e diz que uma comoção vem no coração de Jesus. A pergunta é: o que comoveu Jesus? Um rapaz muito excelente para os homens, mas vazio diante de Deus. Um rapaz que nós aplaudiríamos, mas que os céus choram. Porque é um rapaz sem Deus. Forte ou não, gente? Então Jesus diz: te falta uma coisa. E quando Jesus diz que falta uma, é pior que quando Jesus dissesse que faltasse três, não é mesmo, gente? Te falta uma. Porque Jesus está dizendo o seguinte: tu tem muitas coisas, mas a central que sustenta tudo você não tem. Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. É algo fácil ou difícil de se fazer, gente? Diz o texto: aquele rapaz se entristece, porque tem desejos insensatos e nocivos, porque tem uma mentalidade cheia de tentações e armadilhas. E diz o texto que ele abandona Jesus para a perdição eterna, se desviando do caminho do Senhor, atormentando a sua vida, porque o texto diz que ele era um rapaz com muitas riquezas. Isso é sério ou não é, gente? Por isso, se há em nós, essa é a minha aplicação, eu termino com isso: se há em nós ganância, mentalidades distorcidas do que é riqueza, se você vê em você atitudes de desejos insensatos quanto às coisas da vida, nós precisamos nos arrepender e confessar hoje. Você me ouviu? Se encarar, dizer: Senhor, me perdoa, eu sou esse tipo de gente mesquinha. Eu sou esse tipo de gente que faz cálculos perversos quanto ao dinheiro. Eu sou esse tipo de gente que retém dinheiro. Eu sou esse tipo de gente que dinheiro para mim é tudo. Eu sou esse tipo de gente. Me livra da ruína. Me livra de ser um engano. Me livra de ouvir a coisa mais perversa que alguém pode ouvir no fim dos tempos: não te conheço, apartai-vos de mim, eu não conheço você. Mas mestre, eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome. Eu não te conheço, porque ainda te faltava uma única coisa, a coisa mais central: me ter como a segurança maior da sua vida, me ter como valor central da sua história, me ter a certeza que você poderia perder todas as coisas, mas se você me tivesse, você lhes teria tudo. Amém, gente? Eu quero terminar essa série fazendo um apelo muito sério para cada um de nós. Eu não sei se você sabe, mas o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. O domingo não é um dia qualquer. Domingo é um dia de batalha. É o dia em que deuses rivais concorrem dentro do nosso coração. É o dia em que nós levamos a eternidade para frente. É o dia em que nós contamos quem nós estamos nos tornando e quem seremos no fim. Por isso o domingo é sério. E o Senhor está chamando a gente nessa manhã. Amém, gente? Então fique de pé, deixa eu falar o seu coração. Ontem à noite, estava passando esse sermão com alguns membros do núcleo pastoral.
E eu falei para eles, o que vocês acharam do sermão? Então eles falaram assim, pastor, o sermão está legal, mas falta uma coisa. Eu falei, eu não sou jovem rico não. Falta uma coisa. Tá aí. Eu entendi. Mas parece que está faltando uma coisa. Uma orientação, uma aplicação que feche. Como eu posso fazer para deixar de ser uma pessoa gananciosa? E eu comecei a me incomodar, e eu falei, é verdade, está faltando uma coisa. E gente, eu poderia dar para vocês aqui 5 passos para se tornar uma pessoa mais generosa, 6 passos para você vencer a ganância. Eu poderia falar coisas desse tipo, e coisas talvez até relevantes. Mas sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que nós chegamos juntos. O problema, gente, está aqui dentro. A fé cristã não diz que você tem que desprezar as coisas. A fé cristã não diz que você tem que deixar de buscar ser um bom profissional, ter uma boa carreira, melhorar seu poder aquisitivo. A fé cristã não diz nada disso. A fé cristã só diz que a maior necessidade minha e sua é amar mais a Deus. É amar mais a Deus, você me ouviu? A saída não é deixar de amar as coisas, mas é amar a Deus supremamente, porque o amor a Deus vai filtrar e organizar os outros amores da nossa vida. E para isso não tem macete, para isso só existe clamor, você me ouviu? Para isso só existe clamor. Por isso feche seus olhos aí, com seriedade, feche seus olhos. E deixa-me apelar ao seu coração uma última vez nessa manhã. O Espírito de Deus se faz presente no nosso meio, eu tenho certeza disso. Há muitas justificativas para mim e para você, e nós somos bons nisso. Eu sei que você sabe que tudo que nós falamos nessa série é verdade. Mas o problema não está hoje no domingo, o problema está na terça-feira, quando você olha o Instagram e parece que está todo mundo vivendo a boa vida e você é um desastre. O problema é você que está na quarta-feira, tirando o teu carro da oficina e gastou mais dinheiro, e na beira-mar tem alguém passando X6 do seu lado. O problema é que quando vem a fatura do cartão de crédito e você tinha prometido que não ia estourar e veio mais uma história, não é mesmo, gente? O problema é ali, o que a gente vai fazer ali. E a gente pode começar a se justificar dizendo, mas eu preciso disso. Ou, se eu não pensar em mim, ninguém vai pensar. A gente pode se justificar dizendo, mas o dinheiro é meu, eu tenho o direito de gastar comigo, eu tenho trabalhado tanto. Talvez você possa pensar, mas se eu for generoso de verdade, tem pessoas que não merecem, tem pessoas que não vão valorizar o esforço que eu faço. E é nesse momento, quando esses pensamentos perversos vêm do seu coração, que você tem que lembrar de Cristo. Você já pensou se Jesus tivesse dito e feito o que nós pensaríamos, o que seríamos de nós? E se Jesus tivesse dito, o sangue é meu, eu faço o que eu quero? E se Jesus tivesse dito, eu vou morrer, me entregar para gente que não merece? E se Jesus tivesse dito, eu vou derramar o meu sangue por gente que não vai valorizar o meu esforço? Nós estaríamos perdidos, você me ouviu? Mas porque Jesus foi o verdadeiro piedoso, o verdadeiro devotado, porque Cristo foi aquele que entregou a sua maior riqueza, sua glória, eu e você temos tudo da parte do Senhor, temos perdão da parte do Senhor, temos aceitação da parte do Senhor, temos as promessas da parte do Senhor, temos o cuidado da parte do Senhor, e temos a glória eterna da parte do Senhor. Por causa de Cristo nós podemos imitá-lo, o caminho da piedade, e tirar esse ídolo do dinheiro do nosso coração, amém, gente? O que eu e você precisamos é um clamor mais fugaz, é um clamor mais vigoroso, é uma intensidade maior para que Deus venha e nos rasgue, para que Deus vença a nossa letargia, para que o Espírito venha e nos mude de dentro para fora e nos torne mais semelhantes a Cristo nessa vida. Você precisa disso nessa manhã? Eu preciso. Você precisa rogar ao Senhor? Eu preciso. Então por isso, ore. Levante sua voz e ore, e peça a Deus. Que tal você orar com alguém aí? Que tal você orar com alguém aí? Vá com alguém e ore, por favor. Se junte com alguém, não fique sozinho, ore com alguém, e levante sua voz e diz, Senhor, ajuda-nos a sermos piedosos. Se junte com alguém aí,
e deixe o Senhor ouvir a tua voz. Levante a sua voz e deixe o Senhor, ore, interceda e clame, peça. Faça isso, igreja. Faça isso, igreja. Faça isso, igreja. Ó Deus, é o teu povo, Senhor. Essa manhã aqui que você coloca na tua presença e pede, Senhor Deus. O Senhor faz isso. Abençoa-nos. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Senhor. Isso, Senhor Deus. Ore, meu irmão, levante sua voz, clame, clame, com intensidade, clame, com verdade. Rasgue o seu coração de um jeito que você não fez ainda. É o domingo da ressurreição, da nova criação. Levante sua voz, deixe Deus ouvir a sua voz. O quanto você considera que isso pode arruinar a sua vida, coloque diante de Deus, faça isso. Pai, Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Senhor Deus. Ah, Senhor. Tua